E a Nara, trabalhadora nova da casa, primeira semana que ela está aqui, vai fazer o preparo de hoje. Boa tarde a todos. O preparo de hoje é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco e pelo Espírito Joana de Ângeles. Capítulo 91. Pensa em termos de vida eterna. A morte é somente um veículo para a mudança de domicílio. Quando os tecidos físicos se gastam ou se rompem violentamente, liberta o espírito eterno que retorna à pátria espiritual. Tudo se transforma. O corpo se altera e decompõe, indo vitalizar outras expressões materiais. Já o ser espiritual, que nele habita transitoriamente, deixa-o para assumir a sua realidade estrutural. Vive, portanto, considerando que a morte pode alcançar-te em qualquer momento, devendo te preparares desde já para a viagem inevitável. Bem, Joana começa o capítulo dizendo o seguinte: pensa em termos de vida eterna. E o que é viver eternamente? Viver eternamente é colher para sempre os frutos dos nossos sentimentos, das nossas palavras e dos nossos atos. Para isso nos é dado o livre-arbítrio. E aquele nosso passado, com tantos erros e acertos, a gente pode transformar esses erros em coisas boas, coisas belas, como a paz. Mas para que isso aconteça, é preciso que a gente cultive, a gente se esforce muito por cultivar dentro do nosso íntimo sentimentos nobres, puros, e a gente afastando demais, cada vez mais, o egoísmo, que é o grande inimigo das realizações do bem. Pois é, a reforma íntima, ela é trabalhosa, e às vezes ela vem acompanhada, assim, de muita dor também. Mas ela é prioritária e urgente. Quanto mais a gente adiar essa reforma, entendeu? Mais sofrimentos inúteis nós estaremos atraindo para nós, causados pela nossa rebeldia. Se temos que viver para sempre, é colocando as mãos no serviço a que somos chamados, é que encontraremos a paz, a força, o auxílio, a coragem, que são condições indispensáveis, para que a gente aproveite o nosso tempo de uma maneira útil e que a gente também possa alcançar a nossa felicidade tão desejada. Que Jesus nos abençoe os propósitos e que Ele nos dê as forças de que precisamos, para que a gente nunca desanime na hora das lutas terrenas. Uma boa palestra a todos. Jesus, amoroso mestre, amigo, que nos acolhe nesta tarde de hoje, abençoando-nos. Pedimos a Tia Joana de Ângeles, que com o seu carinho e a sua inspiração, envolva o nosso amigo querido do coração, João Aparecido, nos estudos que ele preparou para juntos aprendermos um pouquinho mais nessa tarde de hoje. Graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs em Jesus, que sejam as nossas primeiras palavras de agradecimento ao Senhor por nos encontrarmos reunidos em seu nome. Estamos, neste ano, lembrando que a primeira obra lançada por Allan Kardec comemora-se 160 anos do lançamento da primeira edição, o Livro dos Espíritos. As demais obras vão desenvolver o Livro dos Espíritos, como todos nós já sabemos. Mas nesse livro,
tem a pergunta 625, que Allan Kardec perguntou ao plano espiritual: qual é o modelo de perfeição que Deus ofereceu aos homens para lhes servir de modelo e guia? E a menor resposta deu o Livro dos Espíritos, 5 letras: Jesus. A partir desta resposta, do questionamento e resposta, fica exatamente estabelecido qual é a moral que a doutrina espírita vai se basear e está se baseando. Então, posteriormente, Allan Kardec vem a lançar o livro, desenvolvendo a terceira parte do Livro do Espírito, das Leis Morais, A Imitação do Evangelho, no seu primeiro título. Na segunda edição, muda para o Evangelho segundo o Espiritismo. E quando nós abrimos esse livro, lá no capítulo do Cristo Consolador, é o capítulo 6º, nós encontramos Allan Kardec colocando aqui as expressões de Jesus, transcrevendo no Novo Testamento, onde ele, dialogando com os discípulos, faz aquela proposta: se me amardes e guardar os meus ensinos, eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito de verdade, que repetirá o que vos tenho dito e vos falará de muito mais que por ora não podeis suportar, e ficará convosco por todos os tempos. Então é uma promessa de Jesus mais tarde, mas desde que eles preservassem a base. Neste momento em que nós acabamos de ouvir nossa companheira Iraci falar das nossas dificuldades, dos nossos problemas, das nossas dores, das nossas aflições, em que a humanidade aparentemente está numa crise, e algumas pessoas, por falta de informação, ainda dizem assim, aparentemente sem solução. A solução já está à nossa disposição desde 1857. Mas só que faltou o encontro com ela. E nós que estamos aqui no Seja, já estamos com o encontro dela. É o momento aprazado que Jesus aguardou da maturação da inteligência, do raciocínio. E como é que é marcante esse momento da era do Espírito, da reflexão, do questionamento? É o momento em que aquilo que era privilégio de algumas almas no passado torna-se de uma forma geral. Nós ouvimos as perguntas de todos os matizes, de todas as pessoas. Por que tanta dor? Por que tanto sofrimento? Por que tanta miséria? E algumas são mais arrojadas. Mas será que Deus não vê tanto sofrimento? E outras perguntas muito mais profundas, partindo líderes de movimentos religiosos. E a imprensa não perdoa quando tem acesso. Então, um dos líderes de uma determinada doutrina estava lá em Auschwitz, e aí então, horrorizado com aquilo que é um museu ali demonstrando as atrocidades cometidas, deixou escapar nas suas reflexões, talvez reflexões pessoais, íntimas, mas tinha repórter do lado, e registraram, e foi um escândalo na mídia. Onde é que Deus estava naquele momento? Questionando exatamente o choque, a emoção, diante de tragédia deste porte. Então, nós que estamos vivendo nesse momento de crise, a doutrina espírita nos esclarece: não se faz mudança sem crise. Então, nós estamos assim, numa zona de conforto durante muitos séculos. Agora, começando a deixar o mundo de prospiações para o mundo de regeneração, esta mudança, é óbvio que nós estamos saindo da zona de conforto já há um bocado de tempo. E vai continuar, porque esta mudança que tem que fazer, somos nós. Não será um passe de varinha de mágica, varinha de condão. De uma hora para outra, os espíritos virão, porque Jesus vem exatamente fazer as transformações. E Jesus está presente, mas cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Então, dentro desta visão, o ponto marcante da maturidade, do raciocínio, está em que todos nós questionamos. Então, o questionamento é o ponto de origem da filosofia. Quem pergunta quer saber. Então, quem está fazendo questões está ansiando por respostas. Então, é o sinal da maturidade intelectual da humanidade
para a vinda do Consolador. Ora, esse Consolador vai consolar através do quê? Do raciocínio, do entendimento. Já ouvimos, está nas obras da nossa literatura, a expressão que a resignação é o consentimento da razão. Então, se nós entendermos o móvel das ações humanas, as causas das dores, das aflições, é óbvio que nós vamos tornar-nos resignados. Quer dizer, estamos compreendendo o porquê do estado de coisas. Mas isso não quer dizer que nós vamos entrar na fase do conformismo. O conformismo, não adianta lutar, é assim que Deus quer, é assim que as coisas devem continuar. Deixa a vida me levar e vai por aí abandonando. Isso é conformismo. Na resignação, nós compreendemos e continuamos lutando dentro da nossa alçada para contribuir para essa mudança radical, definitiva. Então, dentro desse aspecto, o Consolador veio e está aqui à nossa disposição. E ele se identifica nesse capítulo 6, o Cristo Consolador, onde? Qual é a proposta da doutrina espírita? É a proposta que Jesus fez: resgatar o cristianismo primitivo, eliminando as distorções, as inserções e quebrando a casca das alegorias, para que possamos entender o Evangelho em espírito e vida. Não resta a mínima dúvida. Então, Allan Kardec, no Evangelho, trabalha exatamente assim, transcrevendo os textos do Novo Testamento, os ensinos morais de Jesus, com exclusividade, como ele coloca na introdução. E através dessa transcrição, iniciamos então numa segunda fase a reflexão intelectual deste que é o modelo de didática, pedagogia, que nós conhecemos como Allan Kardec. Então é o raciocínio dele em torno dos ensinamentos de Jesus, dirimindo as dúvidas a nível de entendimento. E num terceiro estágio nós vemos as instruções dos Espíritos. Uma vez que tenhamos entendido o Evangelho, a expectativa agora é que nós venhamos a vivenciar esses ensinamentos. E eles, com a autoridade que lhes pertencem, vêm cobrar de nós uma postura diferente. Porque não é importante só ter conhecimento. Agora, o que vamos fazer desse conhecimento? Então, a consolação vem em nós dinamizarmos tudo aquilo que estamos assimilando. E hoje, nós somos convidados para raciocinarmos em conjunto sobre o capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, como a proposta do Consolador é resgatar o cristianismo primitivo, os ensinamentos na origem, vamos ver que esses ensinamentos, a doutrina cristã, que não é o cristianismo, a doutrina cristã é a doutrina do Cristo, como ele ensinou. Tinha os ensinamentos básicos, a partir do momento em que houve o conhecidíssimo, famoso concílio de Constantinopla, ali nasce a crença oficial chamada cristianismo, estabelecida com estrutura sacerdotal, e passa a ser a religião oficial. Então, a partir daí, os cristãos que eram perseguidos, nessa nova estrutura, passam a perseguir os que não são cristãos, porque a igreja foi institucionalizada, passou a ser o quê? Uma criação do homem, do ser humano, o poder de dominação. Foge totalmente das características das comunidades cristãs que surgiram em função da doutrina de Jesus. Então vamos observar, quando se fala em nascer de novo, nos ensinamentos que Jesus ministrou, são várias passagens. E Allan Kardec destaca essas passagens na abertura do capítulo. Então ele vai destacar para nós, e vocês vão me permitir, que não há como não fazer a leitura do texto bíblico, não é? Então o primeiro destaque vem de Mateus e Marcos. E Mateus está no capítulo 16, versículo de 13 a 17. E Marcos, capítulo 8, os versículos de 27 a 30. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, e interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? E eles lhe responderam: dizem uns que és João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou?
Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então, nessa anotação sobre João Batista, é importante nós refletirmos. Uns dizem que és João Batista, outro que és Elias, ou um dos profetas da antiguidade. Quem foi João Batista? Quem foi João Batista? Primo de Jesus, filho de Isabel e Zacarias, foi contemporâneo de Jesus. Existe a narrativa que Jesus transitou ali pelo Rio Jordão e ele cumpra-se o que está previsto nas Escrituras. E João: eu não sou digno de desatar as tuas sandálias. Mas havia que fazer aquele preceito, aquela previsão. Então João ali batiza. Ele dizia que ele batizava, mas viria aquele a partir dele que iria batizar com fogo, com a língua do fogo, com o Espírito, não com água. Então ali é o encontro dele com João Batista, nesta tarefa dele, João Batista como precursor da vinda de Jesus. Então, quando ele se refere a esta passagem, os evangelistas ainda colocam na sequência, que ainda não está aqui nessa passagem, mas à frente ela aparece. E eles entenderam que ele se referira a João Batista. Ah, mas por quê? Assim, disseram que Elias há de vir. E ele conclui: Elias veio e não o reconheceram. E eles entenderam que ele, Jesus, estava se referindo a João Batista. Então, nesta passagem, está bem claro, está implícita nela, que não poderia ser Elias ressuscitado. Para que pudesse João Batista ser Elias, teria que ser o quê? Esse espírito que numa outra era, numa outra época, recebeu o nome de batismo de Elias, agora renasceu no novo corpo, recebendo o nome de João Batista. Porque João Batista era conhecido. Isabel e Zacarias, com aquela história, que já estão em idade avançada, não podiam conceber. De repente, Isabel aparece grávida, Zacarias duvida, fica mudo até o nascimento de João Batista. Então está ali no Novo Testamento, né? No Velho Testamento, na Bíblia. Então, nessa saga, nós vamos vendo o quê? Ele fazendo a referência da reencarnação do Espírito que no passado recebeu o nome de batismo de Elias, agora renascendo no novo corpo, em uma nova família consanguínea, recebendo o nome de batismo de João Batista, o mesmo Espírito. Tem a outra passagem que fala de Nicodemos, que Nicodemos, ao cair da noite, vai estar com Jesus, e ele então pergunta a Jesus quem ele era realmente, ou como ele faria para entrar no reino dos céus, porque para fazer o que ele realizava só podia estar vindo em nome de Deus. Então ele reconhecia a autoridade de Jesus, pelo que já ouvia e tinha acompanhado de alguns fenômenos que tinha observado. Então ele não tinha dúvida, mas ele tinha dúvida em relação à vida eterna. E ele então diz a Nicodemos que para poder ingressar na vida eterna, havia necessidade de nascer de novo. E aí ele deu uma de inocente, né? O Nicodemos era doutor da lei. Mas como é que pode, Senhor, um homem velho voltar ao ventre materno? Aí ele: até tu, Nicodemos, não entendes das coisas desta vida? Que dirá se eu falar da vida espiritual? Não duvidaste, porque cada um dá testemunho daquilo que sabe, daquilo que conhece. E eu estou dando testemunho e você não crê, não acredita. O Espírito sopra onde quer. Não sabes de onde vem e não sabes para onde vai. E nessa passagem, Allan Kardec analisa essa expressão em duplas vertentes. Poderia estar se referindo à existência de Deus. Então, esse Espírito que nós não sabemos de onde vem, nós sentimos que ele sopra a presença dele e não sabemos para onde vai. Mas também a alma humana, não sabemos de onde ela vem. Ela nasce ou renasce.
e depois desencarna, o corpo perece. E aquela época assim, não sabe para onde vai. Estava reservado principalmente ao Consolador Prometido dizer de muito mais que naquela época não podiam suportar. Então, com essa afirmativa, Jesus completa dizendo: o que é nascido do Espírito é Espírito, o que é nascido da água é água. Então, esta passagem de Nicodemos novamente ratifica. Porém, esta passagem de Nicodemos, ela foi distorcida pelas igrejas que adotaram o dogma da unicidade da existência. Porque a partir dessa dogmatização do primeiro concílio, aqueles que eram realmente defensores da pré-existência da alma, sob a inspiração de Orígenes, eles passam a ser perseguidos como uma doutrina herética. Eram hereges. E aí passou a ser esta a verdade de que, na medida que gera o corpo, a alma também é criada. E foi a maior mutilação no entendimento da justiça, da equidade e do amor de Deus. Porque a partir daí passou a ser um Criador totalmente injusto, incompreensível para nós. Porque a partir dessa acepção da unicidade da existência, Deus estaria criando as almas quando são gerados os corpos. Então todos têm essa origem, uma única existência na face da terra. Mas nós não temos as situações iguais. Enquanto um nasce no corpo perfeito, outro nasce no corpo mutilado. Enquanto um nasce na fartura, vivendo uma vida nababesca, outro nasce na miséria, no Rio das Pedras, com essas tragédias, enquanto o outro está tranquilamente seguro. Então vejam, essa condição socioeconômica na pirâmide social seria uma injustiça imensa do Criador, ao cobrar no final dessa existência o mesmo produto de todas as almas. É óbvio que se as condições são diferentes, como é que pode chegar no mesmo objetivo? No nosso raciocínio comum, no nosso nível. Então não dá para entender a justiça e nem o amor desse Criador. E Jesus enfatiza, dentro do seu messianato, trazendo a sua mensagem de boa nova, bifurcando em duas vertentes. Uma ele enfatiza e demonstra a existência do dolor e do amor. Ele é o exemplo vivo da vivência do amor. E aí ele, nesse ponto, chama a nossa atenção dizendo: sendo maus como sois, não dais uma pedra ou uma serpente ao filho que te peça um pão, que dirá nosso Pai que é infinito em misericórdia. Então ele parte do que nós conhecemos, na nossa limitação, na nossa capacidade ainda pequenina de amar, é um amor assim reduzido, ainda no círculo da consanguinidade, dentro da nossa própria pequenez, e nós temos aqueles em que abrimos o coração e renunciamos em favor dessas almas, sejam os nossos filhos. A mãe que vela o filho durante tempo, sem fim, a cabeceira no hospital, renuncia em função da própria alimentação, tira da boca para que o filho não morra de fome. Então veja, isso já existe da própria essência da nossa origem, mas considerado em termos da humanidade, é uma coisa pequenina. E Jesus pega esse pouco para poder, que dirá nosso Pai que é infinito em misericórdia. Então o amor dele não tem comparação com o nosso amor, ele é imenso também. Agora não dá para conciliar a unicidade da existência com este amor. Mas foi a obra do homem que tocou e mutilou a doutrina cristã. Então, nessa passagem de Nicodemos, até podemos admitir que houve uma interpretação ali do nascer da água como sendo através do batismo, e assim adotaram. Então, aquele que é batizado é um homem novo, nasceu de novo, entre aspas, agora para a vida espiritual. Muda de vida, muda de procedimento. É uma explicação, uma justificativa, mas não resgata o aspecto da diferença de origem. É uma única existência, de origens diferentes e cobrando o mesmo produto no final. Mas a passagem de Elias não dá. A passagem não deixa dúvida. E é interessante que, embora tenham mutilado, adulterado, feito inserções no Novo Testamento, na Bíblia, através dos séculos, de acordo com os próprios interesses de dominação, nós vamos observar que
só pode ser a proteção divina, a proteção espiritual, que nessa hora ficaram cegos e não viram, não observaram. Essa citação de Elias, e quando Jesus afirma, e eles entenderam, o evangelista complementando, e eles entenderam que ele se referira a João Batista. Isso tranquilamente está sancionando o quê? Aquele espírito que foi Elias no passado, renasceu e agora está vivendo num corpo de Elias, ou de João Batista. E mais, quando Jesus nos fala sobre a semeadura livre e a colheita obrigatória, e a cada um será dado segundo as suas próprias obras, ensinamentos de Jesus, ele está revelando para nós a lei de causa e efeito, mas também que nós progredimos e desenvolvemos um potencial interior, que nós realmente desenvolvemos e adquirimos por esse desenvolvimento, e não é uma dádiva divina, não é um talento que nos foi legado, é uma conquista, que se chama livre-arbítrio. Pelo nosso progresso desenvolvemos. E Allan Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, que momento surge o livre-arbítrio? Quando é que ele aparece? Lá na questão 121, 122 do Livro dos Espíritos. E os Espíritos respondem, a partir do momento que a alma adquire a consciência da sua própria existência. Então esse livre-arbítrio é que nos dá essa possibilidade de quê? De escolher o que vamos semear, em função do que nós desejamos colher. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E Leon Denis, o poeta do Espiritismo, nos sanciona de uma forma poética. Nós somos os construtores do nosso próprio destino. E o nosso querido Chico Xavier, ninguém pode fazer um novo começo, mas pode fazer um novo final, um novo fim. Então aqui é a nossa independência de semear e de colher. Então, dentro dessa passagem de ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, há várias citações que Allan Kardec destaca aqui. Ele vai no Velho Testamento, busca das anotações de Jeremias, para provar o quê? Que essa doutrina, Jesus não a trouxe assim de primeira vez, já fazia parte do conhecimento do povo judeu. Apenas havia uma confusão, porque era uma língua de um vocabulário pobre, então usavam um termo com várias acepções. Então, reencarnação era sinônimo que chamava de ressurreição. E ressurgir seria a mesma coisa que reencarnar. Havia uma confusão nisso, o termo não era usado especificamente como reencarnar. E aí ele chama atenção nessa reflexão. Se fosse, poderíamos admitir, que no caso de Lázaro, possivelmente poderíamos admitir como se fosse ressurreição. Poderíamos, a priori, mas vamos ver que não é também. Mas no caso de João Batista, jamais poderia ser ressurreição. O corpo de Elias já não existia. Ele vivia séculos e séculos antes de João Batista. E isso contraria toda a lei que se conhece no campo da ciência. O corpo se desintegra. Esse corpo vai formar outros corpos, outras substâncias. Como é que poderá esse espírito voltar à vida no mesmo corpo? E aí, na singeleza, as pessoas que adotam ainda essa expectativa, mas para Deus nada é impossível. E continuam esperando que realmente os corpos voltem. Mas aí está distraído, estão distraídos. O que diz o apóstolo dos gentios? Morre o corpo físico e nasce ou surge o corpo espiritual. Então hoje nós já estamos vendo que esse assunto de corpo espiritual está assim muito difundido. Até a crença ortodoxa, dogmática, já usa ressuscitará em corpo espiritual. Olha, corpo espiritual para nós tem outra denominação, não deixa de ser corpo espiritual, mas tem um termo específico, perispírito. Olha, isso, quem demonstrou isso para nós de uma forma patente, para não deixar margem à dúvida, foi o mestre, modelo e guia. Ele referiu-se
na última semana que ele esteve com os discípulos, próximo ao templo de Jerusalém: destruam esse templo e em 3 dias eu edificarei outro. Aí eu falei, mas ele está ficando maluco realmente, não está batendo bem. O templo de Jerusalém destruído, um monumento daquele porte, e em 3 dias ele vai construir outro? Isso é blasfêmia, acharam que era o cúmulo do absurdo. Mas ele não estava se referindo ao templo de Jerusalém. Ele estava dizendo que o que ia acontecer ele já sabia. Ele seria crucificado. Não havia outra forma de ele marcar a passagem dele pela terra que não fosse pelo sacrifício. Olha, durante séculos e séculos, a humanidade, pelo menos o meio cristão, o povo cristão, adoraram Cristo como? Não foi através da ressurreição, foi na crucificação. Ele e os crucifixos andavam espalhados por tudo quanto era casa, tudo quanto era lugar. O Cristo crucificado. E de uma forma dentro da própria ignorância, nossa ignorância, dizendo: ele morreu na cruz para nos salvar. Então o sentimento é voltado para o próprio mundo ínfimo, pequeno, medíocre, do próprio egoísmo. Para nos salvar, ele morreu na cruz. Ou seja, morreu pelos nossos pecados. E quando eu via isso já jovem, eu ficava questionando, puxa vida, né? Então a humanidade não pecou mais a partir daí, né? Ninguém cometeu mais pecado, porque ele já pagou todos os pecados. Olha, se ele ali zerou o pecado da humanidade, seria para a humanidade a partir dali agir de uma forma correta. Aí faria sentido. Mas na infância espiritual, na limitação do conhecimento espiritual, é óbvio que os erros continuamos cometendo. A aprendizagem da humanidade tem sido e continuará sendo a aprendizagem por ensaio e erro. Essa é a consequência da ignorância. Quando, sim, a criatura se salva, ela tende a não cometer mais os erros equívocos. Então isso abre uma consideração importantíssima na atualidade, porque às vezes a pessoa vem à casa espírita numa expectativa de salvação. Iraci, acho que vai me salvar. O Seja vai me salvar. Nós não ouvimos nenhuma casa espírita bem estruturada prometendo salvação a ninguém. Nenhum núcleo espírita, nenhuma casa espírita tem essa tônica salvacionista. Porque o que nós ouvimos de Jesus, que é o nosso mestre, modelo e guia, é alívio. Convida. Vinde a mim, vós que sofreis, que estáis cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. Ele promete alívio. E é o que a casa espírita nos oferece quando chegamos confusos, conturbados, problemáticos. Primeiro caso de atendimento é o ombro amigo. É o atendimento fraterno, uma conversa, o convívio, e daí o encaminhamento para as terapias que a casa disponibiliza. Então, é o passe, é a reunião, é a água fluidificada, é o atendimento espiritual, e vamos aí, principalmente a oficina de trabalho. Vamos, mão na massa, que a gente vai começar a ter mais paz, mais tranquilidade através do trabalho. E vamos fazendo a nossa sintonia com a cúpula espiritual que coordena os trabalhos da casa. E não precisa entrar mais detalhes, que nós já sentimos os benefícios de estarmos integrados numa casa espírita. Mas ele não deixou de falar em salvação. Onde é que Jesus fala de salvação? Conhecereis a verdade, e a verdade vos salvará. Como é que a verdade pode nos salvar? Salva da ignorância. Porque enquanto a pessoa está na faixa da ignorância, ela comete erros, comete equívocos. E toda ação corresponde a uma reação, mesmo que seja na faixa da ignorância. Então nós semeamos coisas desagradáveis para nós na ignorância. As consequências disso são minimizadas porque não temos trauma de consciência, porque somos ignorantes. Então fica assim, tudo assim porque Deus quer, tudo mais. Mas na medida em que nós começarmos a ter conhecimento que nós poderíamos ter feito de forma diferente e seríamos mais felizes, fez luz na consciência, não somos mais ignorantes. Então quando vem as consequências, mas eu semeei e estou colhendo.
Então a dor de consciência pesa mais naquele que está esclarecido. Em contrapartida, na medida que a pessoa adquire conhecimento, ela tem essa autonomia de agir com equilíbrio, de agir com sabedoria. E é por isso que quando aquele jovem vai procurar Jesus, o jovem mancebo, o jovem rico, bom e amado mestre, o que eu tenho que fazer para ingressar na vida eterna? Aí Jesus, basta seguir as leis dos profetas. E aí diz, amar o próximo a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. Mas isso eu já tenho feito desde os verdes anos da minha mocidade. Aí Jesus parte para o segundo degrau. Bem, se queres ser perfeito, agora não é só ingressar na vida espiritual. Se queres ser perfeito, vá, venda tudo o que tens, distribua com os pobres, volte e siga-me. É óbvio que Jesus não está ali ensinando, ou estimulando, que ele vai viver na pobreza, na miséria. Mas exatamente colocando em xeque a capacidade de abnegação, a capacidade de desprendimento. Onde vivemos numa realidade em que ele também ensinou isto em outra oportunidade. Cuidai de amealhar o tesouro no reino dos céus, onde a traça não rói, a ferrugem não corrói e o ladrão não rouba. Porque onde puseres o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Então, se o nosso tesouro for bens materiais, tudo que se refere à vida material, estaremos nos enraizando através do sentimento, do apego a esses bens materiais que não nos pertencem. Nós somos usufrutuários enquanto estamos aqui no plano físico. Uma vez que deixemos o plano físico, não há como ter acesso mais a isso. Vamos para outra dimensão em que essas coisas não vão acompanhar. A rainha de França, no Evangelho, dá um testemunho disto. Como rainha, pensei que entraria no reino dos céus. Ledo engano. Nem a fortuna, nem o poder não me acompanhou, nem até o túmulo. E aqueles que eram meus súditos, os meus vassalos, eu os encontrei numa posição superior à minha. Muitos deles. Então vejam quanto que o espírito vai amadurecendo através desse desdobramento do Consolador prometido, falando ao nosso entendimento, à nossa razão, ao nosso discernimento, para que possamos fazer uma semeadura de melhor estirpe, de melhor qualidade, para termos uma colheita sazonada. Usarmos melhor o nosso livre-arbítrio. Então, quando nós abordamos esse tema, diferenciando que seja ressurreição de reencarnação, dissemos, com relação a Lázaro, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, são 3 passagens muito exploradas do Novo Testamento. Nas 3 passagens, Jesus não disse que eles tinham morrido. Lázaro dorme. Para a filha de Jairo, a menina dorme, vão despertá-la. Ao filho da viúva também. Olha, hoje, com o avanço da tecnologia da ciência e a cultura, como nós temos assim, um acesso a tantos mestres eletrônicos aí que tiram toda a dúvida, basta clicar que vem as informações, né? Então, a enciclopédia carregamos no bolso. Com essa disponibilidade de informações, nós vamos encontrar o quê? Exatamente o que Jesus disse: não vim derrogar as leis, mas dar-lhe cumprimento. Então, uma lei biológica de retornar à vida quem morreu, já morreu, não volta. Mas com essa tecnologia toda, hoje nós já é do domínio popular. Existe o quê? Que se chama de EQM, experiência de quase morte. Então, enquanto nessa experiência, os equipamentos chamados ressuscitadores que existem nos centros de emergência ali, funcionam. Mas se ocorrer o fenômeno de morte, que a alma se separou do corpo, nem Jesus unia, porque ele não veio derrogar as leis. Então Lázaro estava dormindo, a filha de Jairo estava dormindo, então ele desperta, tira daquele estado de letargia, daquele estado ali onde estava realmente, como se fosse adormecido, e não havia naquela época equipamento para fazer testes, eletroencefalograma, para constatar que ainda existia algum resquício de vida do ser ligado ao corpo. Hoje tem um monte de recursos. Então ele não veio derrogar, ele não sancionou a ressurreição de quem morreu poder voltar à vida no mesmo corpo.
Mas a reencarnação fez parte dos seus ensinamentos. Por isso que o Consolador então vem resgatar. Falará daquilo que já foi ensinado e muito mais que naquela época não poderia ser suportado. Então, dentro desse patamar hoje, vemos com uma relativa alegria por um lado e uma preocupação por outro. O número de pessoas que são simpáticas à reencarnação aumenta dia a dia. Mas só que as pessoas não estão conscientizadas do verdadeiro sentido e significado da reencarnação. Na outra encarnação, eu não quero mais viver contigo. Alguém já ouviu isso? Vou viver junto contigo para na outra não voltar mais contigo. Já está ali marcando que vai voltar. Porque não está aprendendo a amar, não está aprendendo a conviver. Pois se tiver aprendeu a amar e conviver, dilata os laços. Agora, se não aprendeu, vai voltar para continuar a aprender a viver. Então, usa de uma forma banalizada, mas não raciocina no sentido real da lei que tange os nossos destinos. E muitas das vezes a pessoa fala, eu sou reencarnacionista sim, mas ela não tem convicção da sua própria imortalidade. Porque quando Jesus deu esse testemunho, permitiu-se ser crucificado, que nada lhe aconteceu contrariando o que veio traçado por ele mesmo, ele queria exatamente na chamada ressurreição, que é o ressurgimento dele no terceiro dia, é dar a prova patente de que ele não morreu, que a alma é imortal. É uma demonstração cabal da sua doutrina, dos seus ensinamentos. Por isso que ele é o mestre dos mestres. Agora, isto para os cristãos deveria já ser uma certeza, mas ainda não é uma convicção para os cristãos, a imortalidade da alma. E a maior prova disso está em ver quanto tempo nós investimos na vida material dos nossos dias, quantas horas. E quantas horas nós investimos em nós, almas imortais. É só fazer essa estatística. E no investimento que fazemos na vida material, tudo que nós investimos vai ficar aqui. Só vamos levar o investimento em nós, almas imortais. Investimos pouco, o que nós vamos levar? Vamos estar de mãos vazias. E como é que a gente investe? Desenvolvendo o nosso potencial, as nossas virtudes. Levamos nossos sonhos, nossas ilusões, nossas paixões, nossos vícios e nossas virtudes. Esse é o nosso patrimônio. Então, cada vez que a gente combate um lado negativo, um lado do vício, do desequilíbrio, só existe uma forma, é desenvolver a virtude que se contrapõe. Não adianta querer combater o egoísmo. Não adianta. Para combater o egoísmo tem que fazer o quê? Se é escuro, é treva, tem que fazer luz. Qual é a luz que se combate o egoísmo? O altruísmo. Como é que eu vou acabar com o orgulho? Não é indo atrás para eliminar o orgulho. Qual é a virtude que se contrapõe ao orgulho? A humildade. Então eu tenho que ser mais humilde. Mais humilde. Eu tenho que ser humilde. Ser mais, eu já admiti que eu já seja humilde. Daqui a pouco eu vou dizer assim, eu tenho orgulho em ser humilde. É a virtude mais difícil de se conseguir. Porque ela é escorregadia. Usa chinelo de veludo. A própria pessoa não tem noção de que é humilde, não. Quem vai perceber a humildade de determinada pessoa, a nossa humildade, se é que ela já está aflorando, são as outras pessoas, na convivência. Fosse dizer ao Chico, Chico, você é humilde. Eu? Mas ele dizia com sinceridade. Por que você? Porque você tem tanta paciência. Mas você também pode ter paciência. Mas você também pode fazer isso. Olha, tudo que ele fazia, todo mundo podia fazer. Mas só que ele fazia e as demais pessoas não faziam. Então nós reconhecíamos esse potencial que ele tinha já desenvolvido. E o nosso ainda não estava desenvolvido. Então, quem é humilde não tem noção disso. Porque ele é. E nós citamos um exemplo bem pequenininho, a Iraci nos dando uma permissãozinha aqui. Exatamente, para não deixar a coisa assim solta, mas é tão difícil a humildade. Não, não é. É uma conquista natural. Tem alguém, acredito que todos aqui nós interagimos com as crianças, não é? Sejam filhos, netos, sobrinhos.
Então, nessa interação com as crianças, como é que nós nos relacionamos com ela? Vamos conversar com ela no mesmo nível que nós conversamos entre adultos? Temos, sabe, coisas que não adianta, que ela não vai entender. Vamos descer ao nível dela. Agora, se nós vamos descer ao nível dela, por quê? Porque nós já fomos crianças, temos essa experiência. Vamos usar de empatia. Nessa empatia, vamos tentar colocar no lugar paralelo a ela, falar na linguagem dela e interagir com ela. Então, quando chegamos a esse nível da criança e ela entende, qual é a sensação que a gente tem? Plenitude, de realização. Estamos nos comunicando com a criança. Daqui a pouco começa a falar, começa a responder e vai por aí fora. E alguém se considera humilhado por fazer isso? Sente-se feliz. E nessa postura de descer na posição de adulto, cansado de viver com esse mundo de experiência ao nível da criança, é o processo chamado de humildação. Fazer-se pequeno. Então, o princípio nós já temos. É trabalhar no sentido de desenvolver mais e melhor. E ele é o modelo e guia, o exemplo de todos nós que nos diz: a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Não vou lá dou como o mundo a dar. Que a paz do nosso Mestre Jesus, que nos envolve nesse instante, continue em nossos corações e nos acompanhe de volta aos nossos destinos.